Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live, que vai ser uma live de história. Meu nome é Palmira Margarida, eu sou doutora em ciências e especialista em rituais, magias e perfumaria antiga. E hoje eu vou falar de uma planta que era muito comum no Egito Antigo para magia, muito comum mesmo. E é um assunto um pouco polêmico, porque é sobre Egito e Pombagira. E eu sei que na sua cabeça pode ser uma coisa meio assim, muito louca, mas eu vou dar minha carteirada aqui, eu sou uma doutora em história, e eu posso fazer isso. Porque eu sou uma doutora em história? Não, porque eu estudo isso há muito tempo. Então, são artefatos que eu tenho juntado e em relação ao Egito e às deusas brasileiras, como que parte do Egito veio parar no Brasil. E tudo isso começou por causa de uma planta, que eu vou trazer um pouquinho dela hoje. Uma flor, não sei se vocês já imaginam qual seja essa flor. Era uma flor extremamente utilizada no Egito Antigo para magia, como símbolo também de muitas deusas, e não só no Egito, como também na Península Árabe, tá? Mesopotâmia, Babilônia, e claro, tudo que tem a ver com Mesopotâmia, Babilônia, Península Árabe, acaba afetando o Egito e vice-versa, porque eles viviam ali, esses povos entre o norte e o nordeste da África e a Península Árabe, numa imensa troca cultural e religiosa. E também, digamos, científica. É errado eu usar esse termo científico, porque naquela época, entre aspas, não existia ciência. A ciência é um termo europeu que começa a ser utilizado a partir do entre o final do século XVIII e o XIX, então é errado eu utilizar essa palavra oficialmente, mas não oficialmente tá tudo certo, porque basicamente tudo que a Grécia vem a descobrir é ótimo, né? Tudo que a Grécia vem estudar depois, com Hipócrates, com Galeno, todos esses grandes mestres e intelectuais da Grécia, eles beberam na fonte do Egito Antigo e beberam na fonte do mundo árabe. Não só do Egito Antigo, mas de todos os povos ali do norte e nordeste. Existiam alguns povos que não eram egípcios, mas também tinham uma grande sabedoria, entre aspas, científica, que é o caso dos berberes, é o caso dos tuaregues. Bom, e que planta é essa e como isso tudo começa e como isso chega no Brasil através das pombagiras? Palmes, eu tenho medo de pombagira, tá tudo bem, você tá aqui para perder esse medo mesmo, porque o dia que você perder o medo delas, você vai perder o medo da sua potência, da sua sensualidade, da sua independência. A planta que faz essa conexão, que para mim é uma das plantas mais importantes do Egito Antigo, não é a mais importante, mas é uma das mais importantes, é a rosa vermelha, que tem aqui no nosso baralho das mulheres planta, tá? Aqui tá o baralho, e ela faz parte, ela já é arcana 22, então ela já tá lá no final do baralho, por quê? Porque ela exige muita potência. E a rosa gálica, que é a rosa vermelha, o nome real dela é rosa gálica, ela era uma planta, uma flor fundamental no Egito Antigo. E é interessante porque muitas pessoas não imaginam isso, né? Quando a gente pensa em Egito Antigo, a gente não imagina a rosa vermelha. A gente imagina papiro, a gente imagina folhas de papiro, a gente imagina aquela lótus azul que dava dentro do rio Nilo. Então a gente não consegue imaginar muito rosa vermelha. E isso foi também uma estratégia de apagamento dos europeus. Na verdade, uma estratégia de apagamento do homem branco, da civilização branca. Porque a maioria das deusas conectadas, primeiro, deusas mulheres. Segundo, a maioria das deusas conectadas à sensualidade, à potência feminina, à sexualidade feminina, elas tinham uma conotação simbólica, elas tinham uma ligação simbólica com a rosa vermelha, que ocorreu durante um período de longa e longa duração e que foi ali ocasionado pela forma pensamento das pessoas daquela região. Então, por exemplo, Lilith, que é uma deusa
mais visceral da Península Árabe, ela era conectada à rosa gálica. Ísis, que está bem aqui em cima de mim, que apesar de já ser uma deusa, digamos, mais nova, ela não é tão antiga quanto as outras, tá? Ísis é uma deusa nova, digamos assim, do último período do Egito Antigo. Ela também era conectada à rosa gálica, e ela é o papel da amante, amante no sentido de amor, de sensualidade, de sexualidade. Apesar de muitos colocarem ela como mãe, mas ela não era só isso. Ela já vem de uma outra deusa, que é a Hathor, uma deusa anterior a ela, que também ainda tinha uma conexão maior com esse lugar da sensualidade, sexualidade. E a rosa gálica, ela era utilizada como símbolo dessas deusas mais viscerais ou conectada com a sensualidade e sexualidade desse feminino. E o que acontece? Essas deusas, elas foram as primeiras a serem apagadas. Eles conseguiram? Não. Mas elas foram as primeiras a serem consideradas ou serem associadas com um demônio cristão. Tanto que Lilith é considerada um grande demônio. Eu tenho uma estátua de Lilith aqui, mas eu não posso pegar agora, senão eu vou sair daqui. E essas deusas, elas, por representarem essa sexualidade potente, representarem tudo isso que era muito potente e que o status quo de uma nova instituição, que era a Igreja Católica, o cristianismo, queria retirar de nós, principalmente das mulheres, tudo que era símbolo ou simbólico delas e conectado a elas foi solapado. Então, por exemplo, a serpente. Quem aí nunca viu uma estátua de Nossa Senhora pisando em cima de uma serpente, que seria em cima do demônio? Só que a serpente, eu já escrevi aqui alguns artigos sobre isso. Quem aí lê meus artigos, meu blog, quem já leu inclusive meu livro, eu falo isso no livro. Colocar Nossa Senhora para pisar em cima da serpente é pisar em cima da sua Kundalini. Então essa imagem ela é muito forte, porque é uma imagem de humilhação do feminino. E hoje a gente já naturalizou e a gente não percebe isso. Como que você colocar a Nossa Senhora, que foi vamos dizer, o único feminino que passou pelo cristianismo, porque eles precisavam de um feminino, eles não podiam solapar o feminino de uma maneira total, eles não conseguiam destruir. Então eles reinventaram o feminino numa figura pacata, doce, passiva, como Nossa Senhora. Sendo que Nossa Senhora continua sendo a representação do feminino. E aí, para humilhar ainda mais, eles colocaram Nossa Senhora pisando em cima de um dos maiores símbolos do feminino, que é a serpente. Que é a energia, que é o vórtice, que é algo extremamente importante se você parar para pensar agora no Egito Antigo e em Atlântida também, para quem aí acredita. Todos os símbolos do Egito estão conectados à serpente. A serpente é a potência, é a Kundalini, é da onde nasce a sua energia. Tanto que se você tiver com a sua energia baixa, tiver com a sua Kundalini, digamos, enfraquecida, você também fica enfraquecido. A sua mente fica enfraquecida, você fica sem vontade de fazer nada, você não consegue sair da cama, você perde a vontade de viver. E um dos símbolos que são conectados na natureza também com a serpente é a rosa gálica. A rosa gálica é a rosa vermelha. A rosa gálica, ela é o símbolo do amor, da paixão. Ela tem a energia da paixão. Num estudo mais químico da planta, a rosa vermelha, para quem tem o nariz muito aguçado, ela tem um cheiro de suor. Então é um cheiro visceral, um cheiro de sexualidade, um cheiro de sensualidade. Então tudo isso conecta a nossa Kundalini. Tanto que quando alguém tá mal, tá com a energia enfraquecida,
a gente usa o quê? Perfume mágico de rosa vermelha. Tem uma pessoa aqui que perguntou o que é Kundalini. Kundalini não é um termo egípcio, tá? Eu tô usando esse termo aqui, mas não é um termo egípcio. Ele é um termo que provavelmente vem do hinduísmo. E, falando bem simploriamente, ele é a sua energia vital sexual, tá? Então, quando essa energia vital sexual ela tá adormecida ou ela tá enfraquecida, a pessoa por inteira ela fica enfraquecida. Esse é o principal ponto que a gente tem, é o nosso ponto de potência e que foi transformado em pecado depois, posteriormente, pela Igreja Católica, porque eles não eram burros, muito pelo contrário. Eles sabiam que o que traz potência e faz a conexão direta com a sua espiritualidade é a sua inteligência erótica. Então, peraí, se o que faz o ser humano como um todo, independente de gênero, independente do sexo que ele nasceu, ser uma pessoa potente, o que a gente precisa destruir no ser humano, retirar dele, é justamente essa inteligência erótica. E a melhor forma da gente fazer isso é transformar ela em quê? Em pecado, em demônio. E é por isso que até hoje, em 2024, você ainda acredita que a sua sexualidade é coisa do demônio. Ah, eu não acredito não, Palmes, eu sou super de boa com a minha sexualidade. Não é. Não é. Porque se você fosse livre na sua sexualidade, na sua potência, se você tivesse inteligência erótica, que não tem nada a ver em sair transando com todo mundo, não é desse lugar. É inteligência erótica. É saber se utilizar da sua potência e energia sexual para colocar em outros lugares da sua vida. Se você tem isso, você é uma pessoa extremamente potente, poderosa, independente, livre. E a maioria de nós não temos. E mesmo quando a gente tem, a cada momento, a cada segundo, essa sociedade em que vivemos faz você ter vergonha de alguma coisa em si. Então, basicamente é isso. E a planta que faz essa conexão, não só ela, mas principalmente ela, o grande símbolo de Ísis, o grande símbolo de Lilith, é a rosa vermelha, que tá aqui no meu baralho das mulheres planta. Vou mostrar pra você aqui. E quando você começa a viver essa rosa vermelha, esse arquétipo da rosa vermelha, você começa a entrar em contato com a sua inteligência erótica e coisas começam a acontecer. Existe no renascentismo, no período renascentista, vários quadros, alguns eu já compartilhei aqui muitas vezes no Instagram, e eu tenho alguns textos sobre isso que você acha no Google. Por exemplo, que Cleópatra sendo representada com muitas rosas vermelhas, tá? Ísis tem aquele saída do navio de Ísis, que era um ritual que existiu por muito tempo. E esse ritual da saída do navio da deusa Ísis era completamente cheio de rosas vermelhas. Ele era feito, a libação, a magia precisava de rosas vermelhas para acontecer. E como esses símbolos e esses rituais mágicos, eles eram muito potentes e se conectavam com a sexualidade, com a inteligência erótica, eles foram os primeiros a serem solapados pela Igreja Católica. E até hoje passamos por isso, tá? Tem algumas moças perguntando sobre Afrodite. Então, a Afrodite já é uma deusa muito mais nova. A gente está falando de deusas muito mais antigas. A Afrodite ela é uma deusa grega que veio pelo menos uns 3.000 anos depois, por exemplo, da deusa Hathor. Então, a Afrodite ela é uma releitura, ou a gente pode falar, tem uma apropriação dos gregos sobre as deusas egípcias e as deusas árabes. Então, portanto, vendo dessa forma, que a Afrodite veio, a origem dela vem das deusas antigas do Egito, vem principalmente da Ártemis de Denderá. Não vou entrar aqui agora isso é um outro capítulo da história.
a gente pode dizer que sim, Afrodite é conectada com a rosa vermelha. Todas as deusas que vieram dessas deusas originárias, primárias, vão ser conectadas também, de alguma forma, com os símbolos delas. Quando a Igreja Católica solapa essas deusas, elas passam a serem ritualizadas de forma sigilosa, de forma escondida. A minha hipótese, né, por exemplo, eu tenho algumas, mas Maria Madalena, ela era uma alta sacerdotisa de Ísis. Ela era uma alta sacerdotisa de Ísis, assim como Santa Sara Cali. E algumas outras mulheres famosas da história também eram. E isso acontecia de uma forma sigilosa. Essas sacerdotisas, elas eram mulheres muito inteligentes, mulheres muito letradas, mulheres que sabiam trabalhar com a alta magia da perfumaria, porque não tem como você falar dessas deusas sensuais, sexuais, viscerais, sem falar de perfumaria antiga, porque o principal instrumento ritual e de poder dessas sacerdotisas eram os perfumes antigos, a perfumaria antiga, a perfumaria mágica. Então, elas eram grandes perfumistas. Não à toa Maria Madalena, quando as poucas vezes que ela aparece na Bíblia, aparece como perfumista. Não é à toa também que o perfume virou algo fútil, foi colocado como coisa de mulherzinha, sendo que, na verdade, ele era uma grande ferramenta de ritual, de conhecimento, de autoconhecimento, de sabedoria, de alquimia. O alquimista, na verdade, ele também era um grande perfumista. E como que isso chega aqui? Esses sacerdócios, eles foram sendo passados entre gerações, e não só entre gerações de uma mesma localidade, mas de várias localidades, porque isso foi se expandindo. Então, por exemplo, Maria Madalena, depois que Jesus é assassinado, ela foge e fica escondida no sul da França. E é por isso que lá no sul da França a gente também tem uma conexão muito grande com deusa Ísis. Algumas dessas sacerdotisas, quando demonizadas, que a demonização, na verdade, ela começa antes do cristianismo, com alguma parte dos judeus mais ortodoxos, ela chega a Pompeia. Então, quando você vai em Pompeia, por exemplo, tem um grande templo de Ísis. E são essas sacerdotisas que foram beber lá na fonte da sabedoria no Egito. E essa energia, ela tá aí. A gente querendo ou não, a gente tendo medo dela ou não. E por que a gente tem medo dela? Porque nós fomos criados há pelo menos 1024 anos, as nossas ancestrais, para ter medo desse poder, ter medo dessa rosa vermelha, que você que está dentro de você. E é engraçado porque a gente não tem medo de uma Nossa Senhora pisando em cima de uma serpente, que, se você parar para sentir, é uma imagem grotesca, né? Uma imagem grotesca, pisar em cima da cabeça de um animal. Mas aí você não tem medo disso, mas você tem medo de Pombagira, por exemplo. Você vai ter medo de Hécate, que é uma deusa grega, que muitas pessoas têm medo. Você vai ter medo de Lilith. Por que você tem medo de Lilith? Porque ela parece um demônio. Ela não parece um demônio, ela parece uma mulher. Você tá vendo como que isso atacou diretamente o nosso poder? Tem gente que tem medo de deuses egípcios, tem gente que tem medo da deusa Ísis, ó. É uma mulher com asas abertas. E aí tem gente que tem medo da Pombagira. Se você for olhar o signo da Pombagira e o símbolo, o signo seria o significado. E a simbologia, a forma como ela se mostra, ela é muito parecida, por exemplo, com deusa Hécate. Ela é muito parecida, por exemplo, com deusa Lilith, que é uma das deusas mais antigas do mundo. Uma das mais antigas que nós, historiadores, conhecemos. Possa ser
que a gente encontre coisas mais antigas. A história está sempre aberta, ela nunca está fechada, tá? Inclusive a história da sua vida, tá? A história da sua vida nunca está fechada. A história da sua vida está aberta. Está em aberto. Então, isso é um chamado. Isso é muito rosa vermelha, sabedorias da rosa vermelha. Você não é a sua vida de agora. Se a sua vida tá ruim, se algo tá te incomodando, se você se auto-sabota, se você tem padrões ruins, isso não é uma história em fechado, tá? Está em aberto, você pode mudar. A história tá sempre em aberto. Quando essa energia, essa egrégora dessas mulheres começam, desse feminino, tá aí, tá posto, tá dado, tá? E uma das formas dessa energia vir, ela tem muitas energias no mundo inteiro, tá? Em cada lugar se você for no Vietnã ou na Indonésia, ela vai estar ali representada de um jeito que seja, digamos, palatável para as pessoas daquela região. No nosso caso, no Brasil, nós temos as pombagiras, que é uma grande egrégora dessa energia que foi demonizada. Só que ela não foi demonizada de agora, no Brasil, né? De agora que eu falo, há 500 anos atrás. Não, ela foi demonizada já há pelo menos 1.500 anos atrás que ela está sendo demonizada. E é por isso que você tem medo. É por isso. Mas a pombagira, ela representa o seu feminino mais poderoso, mais potente. E é tudo isso que a igreja, eu estou dizendo igreja como instituição religiosa, tá? E principalmente essa sociedade extremamente machista não quer que você entre em contato. Então é muito cômodo a gente continuar tendo medo delas. Sendo que você não tem medo de Afrodite. Porque a Afrodite, ela já é uma deusa o quê? Embranquecida. Ela é uma deusa europeia, ela é loira, ela tem um cabelo grande, ela é aceitável, ela é palatável. Enquanto a pombagira mais visceral, ou uma Lilith, por exemplo, uma Ártemis de Dendera, ela não é palatável para essa sociedade machista. A mulher, ela tem que ser sempre doce, boazinha, passiva, ela tem sempre que esperar o homem, né? Ela tem sempre que esperar. Enquanto uma pombagira, uma Lilith, ela vai lá e vai falar: ei, ela não vai ficar calada. Por que você não fez isso? Por que você me tratou desse jeito? Ela não fica pensando o que eu fiz de errado. Isso é um processo de autoconhecimento, lógico. Mas numa sociedade como essa, em que nós somos treinadas para sermos boazinhas, uma mulher que é boazinha, você pode até achar bonitinho, mas você nunca vai conseguir ser independente. As pessoas sempre vão passar por cima de você. E eu não estou falando que você não pode ser doce. Oxum, por exemplo, que é uma iabá da cultura iorubá, ela é uma mulher extremamente forte, inclusive uma feiticeira, tem esse lado todo visceral, esse lado todo rosa vermelha, mas ela é um doce, ela é doce também. Isso não significa, eu não estou falando que você vai deixar o seu lado doce ou a docilidade da vida, mas pelo contrário, para você poder ser doce consigo mesma, você vai ter que saber se impor muitas vezes, porque as pessoas, elas não vão ser doces com você. E a pombagira, ela traz todo esse lugar de docilidade consigo mesma, de acolhimento, de autoconhecimento, de autoacolhimento. Porque quem é que vai te acolher? Então, essa história toda de Egito com pombagira vem basicamente dessa planta aqui que tá no baralho
das mulheres planta, que é uma das plantas mais importantes do baralho, tá? Que é a rosa vermelha, que é a rosa gálica, que faz todo esse movimento de uma história em aberto. E eu também quero deixar claro que a Pombagira, ou a Lilith, ou a Hecate, não são arquétipos, não são deusas, não são entidades vingativas, horrorosas, que gritam. Não. Elas sabem se impor. E elas são só para pessoas muito fortes. Homens fracos, pessoas fracas, não aguentam ficar perto de pessoas assim. Primeiro, porque ela brilha muito, então ela incomoda. Então você vai ficar do lado dela quem também brilha. E segundo, que ela vai falar quando ela estiver incomodada. Ela não vai engolir. Porque tudo que uma Lilith não vai fazer é ficar calada para caber em algum lugar ou para alguém gostar dela. Entende? Ela não vai se diminuir para alguém gostar dela, porque isso não é gostar. Se você tem que se diminuir, você tem que engolir coisas, você tem que fingir que coisas não aconteceram para alguém gostar de você, isso não é gostar. Isso não é gostar, isso não é amar. Então, geralmente, quando uma mulher ela é assim, quando ela não tem medo desse lado pombagirístico dela, ela é uma mulher que tem autoconsciência, ela sabe quando ela tá errada, ela pede desculpa, ela faz tudo isso. Mas só fica do lado dela em relação, por exemplo, a relacionamentos amorosos, homens que são muito fortes. Que não duvidam da sua própria masculinidade, não duvidam de si só porque ele tem que pedir desculpa para uma mulher, só para ele poder dizer, eu tô errado, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que... E a pessoa que é assim, a mulher que tem essa energia, todas nós temos. O problema é que a maioria não usa essa energia, não vive essa energia. Você precisa tomar muito cuidado para você não passar do ponto. Porque tudo tem o seu desequilíbrio. Então seja assim, mas não perca a sua doçura consigo mesma. E esse é o grande recado da rosa vermelha. Porque ela é forte, ela é visceral, ela é poderosa e ela também não é mais, contudo, todavia, ela também continua sendo uma flor, continua sendo uma rosa. Então dá pra você ser tudo isso e ser rosa, e ser flor. E jamais se diminua pra caber em alguém. E mais que isso, tente conversar mais com as pessoas. Fale o que você está sentindo. Se valer a pena. Se não valer, você só se retira. Que é também algo muito da rosa vermelha. Tá? Ela se retira. Simplesmente. Isso tudo para mostrar a nossa querida rosa vermelha, que ela veio muito forte hoje. Hoje à noite eu vou dar uma aula especial para as minhas alunas novas da turma baunilha. Uma iniciação na baunilha. E provavelmente essa iniciação com a baunilha vai vir junto com a rosa vermelha. Para quem é minha aluna, tô esperando vocês à noite. E para você que chegou aqui, que participou dessa live, não tenha medo da sua potência. Dá para sentir ela. Não é coisa do demônio, tá? Eu vou deixar agora algumas coisas nos stories para vocês responderem, para vocês se sentirem. E tô aqui, qualquer coisa é só você me chamar. Para quem tá perguntando, esse oráculo ele tá à venda, é a Jornada das Mulheres Planta, tá? E cada carta dessa tem um QR Code atrás. O QR Code toca uma música da planta especial, que foi gravada. E tem um e-book sobre a planta também, que é meu, exclusivo. Sim, eu fiz um e-book para cada planta. Então tem um e-book de cada planta, tem uma meditação para cada planta e tem uma música para cada planta. Se você quiser participar, ter o seu oráculo, ter a sua Jornada das Mulheres Planta, é só clicar no link que está no meu perfil, que vai abrir lá para você fazer parte da Jornada Mulheres Planta. Bom, é isso.
Vejo vocês à noite, para quem é minha aluna, para quem não é, tô sempre por aqui. Espero que você tenha gostado dessa live, tenha te ajudado. Lembrando que tudo que eu falei aqui é da minha autoria, são pensamentos meus, tá tudo escrito em livros ou em artigos, e vocês podem achar mais nos meus livros que estão na Amazon, ou também no Google, que tem um monte de artigo meu publicado. É isso. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.